Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos por mais um dia com a Bíblia viva. Que alegria estar aqui com vocês. Mais um dia na presença do nosso Deus grandão. Mais um dia de leitura, de estudo, de profundidade. Mais um dia de tete-a-tete junto com o nosso Deus. Apocalipse 13, de 25 é o que vamos ler hoje. Amém? Irmãos, ontem lemos os capítulos de 10 a 12, tremendo esses capítulos. Se você ainda não assistiu, corre lá e vá assistindo antes de assistir esse aqui, porque é excelente. Irmãos, falou muito comigo e tenho certeza que também vai falar com você. Hoje nós entraremos em capítulos extremamente intensos, meus irmãos. E não somente capítulos intensos, mas também são capítulos proféticos. Nós veremos a besta que sobe do mar, o falso profeta, a marca da besta, os fiéis do Cordeiro, os anjos anunciando o juízo e o cântico da vitória. Presta atenção, porque são capítulos profundos. Esses capítulos mostram o confronto entre o sistema do mundo e o reino de Deus. Pegou? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse tempo na Tua presença, pelo Teu ensino. Pedimos permissão para abrir a Tua palavra. Senhor, eu me cubro com o sangue de Jesus, me revisto com a armadura de Efésios 6, cubra-me, minha família, minha parentela toda, meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que nós temos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que nos dá discernimento espiritual, Espírito Santo, convidado principal desse tempo, desse momento, seja bem-vindo, use a minha boca, fortalece-nos para permanecermos firmes na verdade em meio aos enganos deste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, eu não sei se você já é inscrito nesse canal. Se caso você ainda não é, carregue aí, se inscreve. É rapidinho, gente, só se inscrever para que você me ajude, para que o YouTube ele possa mostrar os meus vídeos. Eu não estou pedindo você para fazer isso porque eu quero like, porque eu quero visualização para subir, etc. Não para mim, mas sim para a glória do meu Deus. Que eu diminua e que Deus seja grande através da minha vida. Eu só quero atingir vidas, eu só quero edificar vidas. Eu não estou aqui para competir com ninguém, eu não estou aqui para copiar ninguém, eu estou aqui me aprofundando na palavra e edificar a vida de quem me segue. Eu peço que você compartilhe, que deixe a sua curtida, não deixa também de deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por sua vida. Amém? Irmãos, aqui está a palavra-chave que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Apocalipse 13, 18 é a palavra, é o versículo-chave, versículo-chave, Apocalipse 13, 18. Vamos lá? Vamos ver o que está escrito, gente? Já tem sua Bíblia? Então abre lá. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois o número do homem, ora, esse número é 666. Pegou, gente? 666. Qual é a palavra-chave desse capítulo? Engano, poder, idolatria, perseverança e, por fim, discernimento. Amém, irmãos? Pessoal, João vê uma besta que sobe do mar. Ela representa o poder político. Presta atenção, porque isso é bem importante. A besta que sobe no mar, ela representa um poder político. Tem pessoas que não lê o livro de Apocalipse por medo, porque fala da besta, tem bestas se aparecendo, besta de 7 cabeças, e as pessoas pensam mesmo que é uma besta mesmo. Gente, presta atenção, é para você entender. João vê
uma besta que sobe do mar. Ela representa o poder político, a rebelião contra Deus e domínio maligno. Pegou a chave? Outra besta surge, que é o falso profeta. Até aqui você entendeu? Seu subjetivo é enganar, seduzir, levar pessoas à adoração falsa. Apocalipse revela um sistema mundial contrário a Deus. E a marca da besta, gente, está em Apocalipse 13, de 16 a 18. Nós vamos ler esses versículos já, para que vocês entendem. Existem muitas interpretações, mas o centro da mensagem, ela é bem claro. A mensagem é bem claro. Haverá pressão para submissão ao sistema contrário a Deus. O verdadeiro povo, pessoal, ouça bem, o verdadeiro povo de Deus, ela precisa permanecer fiel mesmo sob perseguição. Pegou a chave? Amém? Irmãos, aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 13, versículo 10. Apocalipse 13, 10 fala: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, irmão? Perseverança e fidelidade dos santos. Aqui está o versículo-chave. A palavra-chave, irmãos, acho que já deu para perceber. Gente, em tempos de enganos, nós temos que estar perseverando, nós temos que estar fiel e nós temos que ter discernimento, porque nem toda aparência vem de Deus, nem todo mundo que aparece na nossa frente com cara de anjo vem de Deus. Satanás era um anjo, o anjo mais bonito que tinha no céu. Ele foi expulso. Ele não vai aparecer chifrudo diante de você. Então, cuidado, vigia, porque ele pode aparecer da forma que mais te atrai. Toma cuidado. Capítulo 14 fala do Cordeiro e os fiéis. Versículo-chave está em Apocalipse 14, 4, que fala: seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa é uma ordem. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Amém? Palavra-chave: fidelidade, santidade, adoração, perseverança e vitória. João vê o Cordeiro no Monte Sião com os fiéis. E enquanto o mundo segue o sistema da besta, os servos de Deus seguem o Cordeiro. Tá pegando? O mundo pode seguir o sistema da besta, mas nós vamos seguir o Cordeiro. Existem apenas 2 caminhos, pessoal. 2 caminhos. Deus te deixou o livre-árbitro. 2 caminhos. Seguir a Cristo ou seguir o sistema rebelde deste mundo, que é o caminho de Satanás, o caminho do capeta. Tem 2 escolhas. Você escolhe. Irmãos, os 3 anjos, os anjos proclamam o evangelho eterno, o juízo de Deus, o alerta contra a adoração da besta. E mesmo antes do juízo, pessoal, mesmo antes do juízo, Deus continua divertindo a humanidade. Entenderam? E Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento para as pessoas que querem se arrepender, entregar a vida para Jesus, recomeçar uma nova vida e ter seu nome escrito no livro da vida. A palavra fala em Apocalipse 14, 13: bem-aventurados os que morem no Senhor. Pode escrever no comentário: bem-aventurados que morem no Senhor. Aleluia. Irmãos, os fiéis podem enfrentar sofrimento, mas possuem esperança eterna. Eu não sei se você já viu o meu livro no Amazon, se ainda não viu,
corre lá, pede o céu, da dor à esperança. A palavra falou aqui. Irmãos, a palavra falou aqui. O título do meu livro é Da Dor à Esperança. De pé, apesar de tudo, é a dor que eu passei, é a dor que eu vivi. Mas Deus me tirou dessa dor e me deu esperança. Ele me colocou de pé, apesar de tudo. Celeste.a.cimedo. Qualquer Amazon você vai encontrar em francês, em português e em versão e-book. Irmãos, a morte não é o fim para quem pertence a Cristo. Pega essa chave. Os fiéis enfrentam sofrimento, sim, mas também possuímos esperança eterna. Aleluia! O capítulo termina com imagens de colheita e juízo. A colheita simboliza separação espiritual. Deus conhece quem verdadeiramente pertence a Ele. Entendeu? Você foi separado por Deus. Aleluia. Recebe. Capítulo 15. Cântico da Vitória. Versículo-chave está em Apocalipse 15:3, que fala: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Amém? Palavra-chave: vitória, santidade, adoração, justiça e glória de Deus. João vê os vencedores adorando diante de Deus. Eles venceram a besta, eles venceram o engano e eles venceram a perseguição. Você consegue ver isto com os olhos espirituais, com os olhos da fé? Eu consigo. A vitória final pertence aos fiéis do Cordeiro. Irmãos, vamos permanecer fiel no propósito que Deus tem para a nossa vida. O cântico de Moisés e do Cordeiro, Apocalipse 15:3. Amém? E o ensino de hoje e a gole da Celeste, eu vou entregar para vocês no final da nossa leitura, junto com os temas centrais dessas leituras. Agora vamos à nossa leitura. Tá pronto? Tem sua Bíblia? Já abriu? Apocalipse capítulo 13. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E abandonaram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada.
Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. E eu, ferida mortal, fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a partir da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome de besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 14. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grandes trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam todo novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira, na sua boca não tem mácula. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eita, gente! A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Oh, aleluia! Maranata, Senhor. A quarta voz. Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Capítulo 15. Os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cinta de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro,
cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aleluia! Chegamos ao final dos nossos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Apocalipse. Amanhã daremos seguimento aos capítulos 16, 17 e 18. Ele tem 21, 22 capítulos. Irmãos, no final vai ter um resumo com a explicação de todo o livro junto, tá? Então fica ligado. Irmãos, Apocalipse 15:13 fala do cântico de Moisés e do Cordeiro. E é lindo, gente. Vocês ouviram aqui, leram comigo. O povo de Deus celebra a libertação, celebra a redenção e celebra a fidelidade divina. Assim como Deus libertou Israel, pessoal, Cristo também libertará definitivamente o seu povo. E João vê o templo cheio da glória de Deus. Que maravilhoso, gente. Você já imaginou só vendo o templo cheio da glória de Deus? E, irmãos, isso representa o quê? A majestade, a santidade de Deus. Irmãos, ninguém pode permanecer indiferente diante da glória divina. Ninguém mesmo. E os temas centrais desses capítulos 13 a 15, nós vimos aqui o engano espiritual, nós vimos aqui a perseverança, vimos a fidelidade, vimos a santidade e vimos o juízo e a vitória do Cordeiro. O ensino central de 13 a 15 é que o sistema do mundo tentará afastar as pessoas de Deus. Esse sistema vai tentar afastar as pessoas de Deus. Aliás, já está tentando afastar as pessoas de Deus. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento para não aceitar tudo e nada. Irmãos, aqueles que seguem o Cordeiro permanecerão firmes até o final. Amém? Pegou a chave? A Gólida Celeste que em um mundo cheio de engano permaneça seguindo o Cordeiro. Irmãos, permaneça seguindo o Cordeiro. Declara no comentário: permaneço seguindo o Cordeiro. Eu, Celeste, permaneço seguindo o Cordeiro. Pai querido, muito obrigado por cada ensinamento, Senhor. Muito obrigado pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Dá-nos discernimento em tempos de engano, Pai. Nos fortalece, Senhor, fortalece nossa fé para que possamos permanecer firme mesmo diante das pressões deste mundo, que jamais troquemos tua verdade por falsidade espiritual. Pai querido, nos ajuda a seguir o Cordeiro até o final. No nome de Jesus. Que Deus te fortalece, que Deus fortalece sua fé, que teu coração permaneça firme na verdade e que tua vida continue seguindo ao Cordeiro. Agora, se esse vídeo falou com você, se edificou a sua vida, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa jornada da Bíblia Viva. Também temos Café com Celeste de manhã, temos a oração da noite, já tem vários vídeos no meu YouTube, vídeos de ânimo, de ensino, de motivação, vídeos de fé e que fala de Jesus, da obra dele na minha vida. Eu sou um testemunho vivo dele, ele me resgatou da morte para a vida e é o que eu quero fazer com as pessoas. Aqui não se fala de religião, mas se fala de um Deus vivo e de um Cristo ressurreto que ressuscitou na cruz. Ele vive e eu também vivo, porque ele vive através de mim e ele vive através de você. Aqui nós seguimos lendo a palavra, crescendo espiritualmente, vivendo 100% com Jesus, cheio de avivamento. Compartilhe este estudo, esse vídeo com alguém que precisa também ouvir essa palavra. E se hoje você deseja entregar sua vida para Jesus, ore com sinceridade, ore junto comigo, coloque a sua mão no coração.